Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou Solange. E eu sou a Ana. E estamos a cristalizar nesta cápsula do tempo as nossas histórias enquanto profissionais de dobragem, mostrar um bocadinho o que é ser ator de voz em Portugal. E hoje estamos a fazer uma entrevista de emprego. Estamos a ponderar juntar o Sérgio Calvinho à nossa equipa de pessoas que se sentam a falar de encontro a um microfone de forma regular. E bem-vindo, Sérgio, outra vez. Bem, muito obrigado. Vai ser uma entrevista de emprego. Vamos lá ver se eu fico com o trabalho. Isto também é um sinal dos tempos, não é? Como assim? Porquê? Como assim? Sim. Tanta gente diz que a dobragem está a morrer. Isto é uma entrevista de emprego para eu continuar a poder trabalhar e fazer ganhar a vida, não é? Pois, pronto, estás Sim. a juntar uma valência, uma nova... Tecnicamente, ganhar a vida, não estás a falar de retorno financeiro, não, porque isto não paga nada, só gastamos, só gastamos tempo e vida. E equipamento próprio, mais nada. Esta foi a participação de Sérgio Calvinho. Muito obrigado, boa tarde. Não, esta é a entrevista de emprego mais moderna e atual que tu podes ter, que é convidam-te para vir trabalhar sem te pagarem. É uma excelente oportunidade para mim. É uma oportunidade para ti. Muito bem. Então, Pronto. se é uma excelente oportunidade para mim, cá estou. Antes de seguirmos, só para dizer, podem contactar-nos por e-mail para vozespapelpod@gmail.com ou no Instagram em vozespapelpod. E um agradecimento enorme ao Francisco Cristina, que continua a tentar restituir alguma dignidade aos nossos áudios muito artesanais. Obrigada, Francisco. Obrigada, Francisco. Pronto, posto isto, hoje decidimos fazer o quê? Sérgio Calvinho, Ana Vieira, o que é que decidimos fazer? Perguntas. Vamos responder A Perguntas. dos nossos queridos Perguntas. Estou a ouvintes. Exatamente. Pá. Fomos juntando as perguntas que nos foram sendo mandadas justamente por e-mail, por Instagram, etc. E resolvemos juntar tudo e responder a tudo. Hoje eu e a Ana nas coisas que nos concernem. O Sérgio, nós logo vemos se deixamos falar ou não naquelas perguntas mais genéricas. Mas o Sérgio vai entrevistar-nos hoje. Portanto, bem-vindo, Sérgio. Esperem, deixem-me pousar o computador que isto faz sempre barulho. Pronto. E agora já podes, Sérgio. Vá, agora és tu a guiar isto. Leva. Então esta é uma entrevista de emprego na qual é o entrevistado que vai fazer perguntas. Exatamente, é para ver se és Muito bem. competente a entrevistar. Olha a caca. Muito bem, então isto são as tardes do Sérgio Calvinho. Ai, adoro. As tardes do Sérgio Calvinho. Então, a pergunta é para ambas. As perguntas são sempre para ambas. Não são sempre. Não Podemos estudaste? ter duas visões diferentes, mas sim, há algumas que são mais dirigidas a cada uma de nós. Eu é que vou- Olha o ar de Estás a matador. Eu é que vou fazer as perguntas, eu é que sei a quem é que faço as perguntas. Então, primeira pergunta. É uma pergunta muito interessante, já aconteceu de certeza a ambas. Se há algum projeto que tenha sido cancelado que vos tenha marcado ou cujo final vos tenha desiludido. Um dos exemplos que foi dado foi A Minha Babysitter é um Vampiro. Ana, queres começar? Lembras-te de alguma? Há dois tipos de participação em séries e isso também de certa forma vai delimitar a forma como tu te envolves com as séries que fazes, que é nessa série em particular a minha participação foi mais de fazer walas, portanto foi mais personagens secundárias, portanto eu não senti assim uma quebra tão grande quando a série foi cancelada, confesso. Estás a falar da A Minha Babysitter é um Vampiro. Sim, mas outra qualquer, por exemplo, lembras-te de alguma série que como esta tenha sido cancelada e te tenha deixado porquê? Ou... Não, por acaso não me lembro. Não me Ok, lembro, ou então sério? se calhar não. Sim. Fixe, boa. E tu? Eu tenho um trauma com uma série que foi cancelada. Então, Chamava-se Os Agentes da S.H.I.E.L.D. ok. Eu estava a adorar gravar aquilo. Foi a primeira coisa que eu pessoalmente gravei, que era de imagem real e não era necessariamente para público infantil-juvenil. E assim que teve, eu acho que uma opção muito digna, que era ter, acho que era passar de manhã, passava dobrado e à tarde passava com legendas, o que era muito fixe, porque assim, quem queria via de uma maneira, quem não queria via da outra. E infelizmente as pessoas anti-dobragens foram tão vocais que a SIC cancelou a dobragem ao fim de 3 ou 4 episódios, acho eu, dessa série. Eu estava a divertir-me muito a fazer essa série e fiquei muito triste porque acho que devia haver espaço para as duas coisas. Especialmente, na altura não era tanto, mas agora com as plataformas era mais do que o mínimo.
mas fiquei muito triste porque a série era muito gira e lá estava a meter o pezinho na imagem real, não infantil-juvenil, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então fiquei super triste. Olha, vê lá tu que eu nem sequer sabia que eu também fiz parte da série. Fizeste a Shield. Então, mas não estranhaste que aquilo ao fim de 4 episódios não te voltaram a chamar? Quem é que fazia? Pronto, é assim, sei lá, não me lembro. Não te lembras? Não. Tu na altura se calhar não eras muito boa. Olha, o entrevistado também pode dar exemplos. Pode, claro, com certeza. Olha, aqui há poucos anos, houve uma razia em séries Netflix de todo o estilo, e uma das séries que eu dirigia, chamada Dead End Paranormal Park, foi cancelada ao fim da segunda temporada, e até eu acho que já estavam mesmo a fazer a terceira temporada. Era uma série super interessante e aquilo ficou muito mal terminado, ficou muito mal resolvido, houve montes de reclamações, ainda houve esperança de que aquilo continuasse, mas o Dead End terminou mesmo, nem foi retomado por nenhuma outra plataforma, e foi uma grande pena. Isso é um grande cocó. Muito bem. Solange, pediram para falares de April O'Neil. A April O'Neil, que é uma personagem que tem para aí décadas e décadas. Tem mas mais de uma década. Não, mas quer dizer, a April O'Neil é uma personagem tem décadas e décadas. Tem muitas décadas. Mas, eu via em miúda. Exato, sim, exato. Mas tu deste voz à April O'Neil, ou dás voz à April O'Neil há quantos anos? Não, dei a uma versão das Teenage Mutant Ninja Turtles que passou em 2012, segundo o ouvinte, já não me lembro, que enviou a pergunta. Eu não fui confirmar datas, mas pronto, houve umas tartarugas ninja muito giras, em que a April era um bocadinho, do que eu me lembro, era um bocadinho mais nova, não era tão April O'Neil sexy como nós vimos nos anos 90, não é? Era um bocadinho mais jovem, um bocadinho mais leve, entre aspas. E eu lembro-me de que gostava muito de fazer essa personagem. Ela não entrava tanto como as tartarugas, portanto não teve grande desenvolvimento. É sempre o conceito da personagem que acaba por ser apanhada e tem que ser salva umas quantas vezes, etc. É esse trope. Mas lembro-me que gostei muito, muito, muito de fazer essa série. Mas é uma personagem muito marcante das histórias. É a secundária, mas é completamente sim, uma da equipa. Sim, ela faz parte da equipa. Exatamente. Para mim, sim. E depois veio outra versão mais tarde em que já não fui eu a fazer, que era, acho que a April O'Neil era uma versão mais infantil. Ok. Olha, e falam aqui, por falar em infantil, falam aqui também de teres dado voz a personagens feitas pela Zendaya numa altura em que ela não era tão à frente. Nomeadamente na Casey, no Shake It também era a Zendaya. Shake It Up, sim, era a Zendaya. Ela começou com o Deixa-me só dizer que eu adoro a tua voz na Zendaya, queria dizer isto. Sou fã. Obrigada. Gostava muito do Shake It e a Casey também entrei. E não dizia, eras minha mãe na Casey. Sim, e dizia: olha, põe a voz da Solange que eu quero fazer contracena com ela só para te ouvir. Muito bom. Sim, a Zendaya acho que começou, não sei se fez alguma coisa antes, também não fui pesquisar, mas ela começou a fazer séries para a Disney, que eu achei que era Chicago, em que era ela e outra atriz, e era um duo de dançarinas que estavam a vingar. E a outra atriz era a Bárbara era a Bárbara Lourenço que fazia, exatamente. Muito não lembro do nome da atriz agora, porque incríveis. Sou uma besta. Até já dirigi um filme com a atriz em adulto em que chamei justamente a Bárbara para fazer. Faziam espetacular mesmo. Mas pronto, agora não me lembro do nome da atriz, peço muita desculpa. Mas ela entrou nessa série, no Shake It Up, e depois trabalhou a solo na série que era Casey Undercover, em que ela basicamente era uma agente secreta com o resto da família, se bem me lembro. Sim, o pai, a mãe e o irmão. E durante muito tempo Bella Thorne, justamente, obrigada pela pesquisa. Pontos para Sérgio Calvinho. Vou pedir um aumento no final. Ok. E então eu lembro-me que quem me dirigiu em tudo o que fiz da Zendaya, acho eu, foi o Mário Redondo. E eu às tantas chamava a Zendaya Mirra e dizia: olha, já viste o que a nossa filha anda a fazer, não sei o quê. Pronto, porque foram muitos anos. Eu sei que elas começaram com 12 ou 13 anos a fazer o Shake It Up, e foi até a Zendaya ser praticamente adulta e resolver que já não lhe interessava trabalhar na Disney. E portanto eu acompanhei a vida toda daquela rapariga ao longo dos seus anos formativos, da adolescência. E então tu crias é muito engraçado, tu crias um carinho. E eu acho que ela é boa atriz,
Não vou dizer que é a atriz revelação do nosso século, não sei ainda, mas ela era muito gira, muito genuína, era pespineta o suficiente, porque eu não tenho muita paciência para personagens muito nhonhós, mas isso sou eu, por causa do meu mau feitio, se calhar. E então era uma combinação muito gira e muito divertida, porque eu conhecia os tempos dela, mas não era de uma forma previsível, era de uma forma muito humana e muito genuína, e era muito, muito giro de dobrar, e lá está, entrava naquela categoria um bocadinho mais realista da dobragem, que eu gosto muito de fazer, e ela prestava-se mais a isso. E eu lembro-me, já não sei que cena era, mas sei que houve um par de vezes em que gravar as séries dela me permitiu de facto emocionar-me com o que se estava a passar e chorar, não porque agora vais ter de chorar para este momento, mas porque eu estava com ela a viajar naquele bocadinho da história e deixei-me levar, e foi muito bom. E isso são aqueles miminhos que a gente tem de vez em quando, e um grande tirar de chapéu ao Mário Redondo, que tornou a minha vida muito mais fácil a dobrar a Zendaya, porque pronto, fazia uma excelente direção. Mas sim, foi uma experiência muito gira. Adorei fazer a voz da Zendaya. Olha, então estamos à espera que a Zendaya um dia destes ganhe um prémio que sai em Portugal e te agradeça da mesma forma como a Sigourney Weaver agradeceu. Isso era tão giro, mas era lindo, era lindo. Ana, e já relativamente a ti, estão a pedir que fales de Owl House. A Ana está a fazer uma cara de tenho imenso para dizer sobre isto, dê-me só um momento. Mas em que termos? Da tua experiência na dobragem da série. Dessa série. Yeah. Não te lembras? Eu te cri. Isto acontece tanto. E ainda bem que esta pergunta não foi para mim. Não, lembro-me. Lembras-te? Claro, me lembro. Eu estava na série, só que lá está. Pronto, há uma história, e sim, eu gostei imenso de fazer, mas lá está, o meu papel no Owl House, como é um papel que entra e sai, não permitiu ter aquele fio condutor que se calhar as pessoas que veem a série têm, mas aquilo tinha um universo e uma história e um fio condutor muito específico, e sim, era maravilhoso. A direção de Rui Quintas. E diverti-me imenso a fazer isso, foi espetacular, mais um grande diretor também. Mas não posso dizer, portanto, ele basicamente a cada episódio fazia-me o briefing do que é que ia acontecer. E tivemos várias temporadas e pronto, não tenho muito a dizer. Gosto do conceito, adorei fazer. Tive que crescer um bocadinho com a minha personagem, porque a personagem era masculina e também fazia ali uns joalas, mas pronto, mas às tantas perdia-me um bocado na história, portanto não foi aquelas coisas que eu acompanhei como um protagonista acompanha. Não sei se vos acontece também. Sim. Se calhar vocês fazem mais protagonistas. Eu pessoalmente adoro pintalgar ou texturar uma série com olas. Tenho muito prazer nisso. Gosto de tentar fazer várias vozes, várias personagens, e então estou mais preocupada com isso do que propriamente com as histórias. Ok, percebo. Isso faz sentido. Percebo. Nos animes acompanhava mais. Quando fazia o Naruto, por exemplo, tinha mais interesse. Então, mas e agora? E esta personagem veio de onde? E de onde é que vai? E o que é que vai fazer? Portanto, preocupava-me mais em acompanhar a narrativa do que noutras. Naruto tinha direção? Acho que não. Sei. Que é engraçado. Estou a perguntar isto porque no Owl House tens um diretor que te dá um briefing, o que não significa que o técnico que acompanha não esteja por dentro da história. Tá, menos um ponto para Sérgio Calvin, bateu no microfone. Não foi no microfone, foi no suporte de microfone com a haste dos óculos. Sim, portanto, o Naruto já foi há muito tempo. Claro, muito tempo. Claro. Pronto. Então. Depois, entretanto, fui substituída até. Sim, quem protagonizava o Owl House era a Carla. Fazia a luz no Seda. Exatamente. E tu estás aqui como Gus Porter. Yeah. E eu sei que também entrei era o garoto. Vi qualquer coisa, só vi. Não me lembro. Essa é daquelas que não sei ajudar. Mas era uma série muito gira. Tive muito gosto nisso. Olha, eu sei a resposta a esta pergunta. A Solange imagina. Eu sei por experiência própria. A Solange imagina. Tu vais dar a resposta, espero que a resposta certa. Mermaid Melody. Gravaram juntas, tipo banda?
Não. Quem a dera. resposta é não. A resposta está correta. Muito bem, não. E grande aventura. E foi o nosso Filipinho que nos ajudava ali em relação às músicas, sim. Sim, mas digamos. Tinha muitas músicas. Digamos que Mermaid Melody faz parte das inúmeras séries que não têm direção musical, que não têm. Mas independentemente disso, não se gravaria junto. Não se Sim, gravaria. não. Sim, não, Já nunca. nosso, infelizmente é muito raro juntarmos todos. Eu a partir. cantar Sim, ou isto falar. passa. Isto Houve passa algum sempre. improviso, atrevo-me a dizer. Sim. Em termos das músicas houve. Pois. Sim, mas. Claro. Porque a série original era mesmo em japonês? Japonês. É possível. Ouviria em espanhol. Ou era coreano, por acaso não me lembro. Sim, mas a nossa versão era espanhola, não era? Não, Mermaid Melody era, não, era, estou a confundir era com outras japonês. coisas. Era japonês. É o que eu vos digo. Acho que não entra Eu e os animes é tudo. Princesa. 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 Portanto, há montes de palavras no japonês que são muito parecidas ao português. E isto eu significa lembro-me. princesa. Devia ser princesa. Bom dia, Meu Sérgio. Deus, eu faltei a esta aula. Opa! É que eu ainda sou da parte em que os meninos estavam separados das meninas na escola e certo. Desculpa lá, princesas nunca foi a minha onda. Muito bem. Então, Carmelita dos jogos do Sly Cooper. Já foi há anos largos, sim. As dobragens ainda eram em pedra. Sim, eram em pedra. Lascada. Mas então, jogos do Sly Cooper. Isto não é. Que jogos são estes, Ana? De ginástica, eu lembro-me que a Carmelita vira um pé não sei o que para a esquerda, faz o joelho para a direita. Muito bem. Vira um pé não sei o que para a esquerda, faz um joelho para a direita. Eu percebo-te. Há 25 anos. Que idade é que tem o ouvinte que me está a perguntar sobre a Carmelita? PlayStation 2 e PlayStation 3. Meu Diz aqui na Deus, Wikipédia, portanto. Meu Deus, realmente. Não sei. Isto não foi sei. gravado onde? Lembras-te onde foi gravado? Era na Magisson? Nos tempos em que se chamava Magisson? Sim, seria? eu penso que sim. Deve ser. Eu penso que sim, exatamente. Nos tempos da Magisson. Muito bem. Com o Paulo Espírito Com Santo. o Paulo Espírito Santo. Na direção. Sim. Portanto, já foi há muito tempo. Sim. E lembro-me perfeitamente que era mais ou menos esta. Pronto. Era uma Ok. espécie de Put your tutorial. left foot in, you put your Muito left bem. foot out. Pedem-nos para falar mais das dobragens de videojogos. Sim, foi um bocadinho genérica essa pergunta. Ok, querem pegar em alguma coisa específica dos videojogos? Tu fazes direção de dobragens de videojogos. Eu sou portanto, o entrevistador. Serias a pessoa ideal para dar um bocadinho mais um lamiré acerca disso. Depois disso temos as nossas experiências a dobrar jogos de que já falámos. Então vamos lá, muito rapidamente. Dobragens de videojogos não são gravadas sequencialmente, nem sempre temos a ideia certa do que é que se está a passar na história. É muito com base naquilo que a voz da personagem nos indica que se está a passar. Cada vez mais há, sim, indicações ou notas que vêm anexadas ao ficheiro, mas confesso-vos que o tempo para analisar tudo é muito reduzido e então 90% ou mais do tempo é passado a dobrar. Aliás, o tempo inteiro é passado a dobrar áudio e 90% desse áudio não tem imagem. São ficheiros separados, não sequenciais e é acertar nos tempos. Sim, muitas vezes temos a ideia, porque vocês na direção têm alguma anotação acerca de algum vago contexto ou alguma emoção que se pretenda exprimir naquela frase ou naquela, mesmo que seja só uma reação. Sim. Mas muitas vezes estamos a tentar adivinhar se o olá foi de desdém ou tímido, por exemplo. Sim. Temos algumas dessas em que estamos assim um bocadinho... Sim, e também há jogos onde nós gravamos 4 vezes a mesma frase, porque uma é sussurrada, a outra é com um tom de voz normal, outra é gritada, outra é ainda mais gritada. E isto é a nossa vida, Ana Vieira. Eu acho que é aquele tipo de trabalho que é puramente técnico e na base é a mimetização. Ou seja, ouves, fazes. Quem tiver melhor ouvido provavelmente safa-se melhor, porque é esse tipo de trabalho. Não, é o que tu disseste, não há contexto, portanto o que tu ouves é o que tu tentas reproduzir. Sim. Basicamente é isso. Agora, havendo um pouco de contexto, eu lembro-me que
Eu tenho alguma dificuldade em dizer asneiras. E lembro-me que muitas vezes. Atrás do microfone, não é na vida real, pois não é? Estou a brincar. Houve uma vez que a minha personagem tinha imensas asneiras para dizer. E eu fiquei, como é que eu vou. Não é? E nós temos que dizer aquilo com toda. Portanto, foi uma aprendizagem, mas isso também já foi há muitos anos. Mas normalmente é maiores de 18, não é? Muitas das gravações, pelo menos as que me têm calhado. Já fiz de prostituta, tentei seduzir. Mas conforme a classificação etária, assim é o tipo de asneira que se pode pôr. Exato. Pois. Mas então eu fiz maiores de 18 algumas vezes. Eu devo dizer aqui, desculpa-me só interromper, a Ana não representa a grande parte dos atores de dobragem deste país no que toca a dizer asneiras. Que assim que vê assim que vê um maiores de 18 no texto para dizer, eu acho que poder usar asneiras para pontuar as frases como fazemos na vida real faz com que muitos atores nossos se tornem automaticamente muito mais genuínos sem terem que pensar absolutamente em nada, é só terem aquela palavra para pontuar a frase. Olha, a Rita Roaz fez uma personagem importante no Uncharted. Não foi no 4, foi no 4, era a Nadine, e que depois transitou para aquele em que em que tu e a Rita eram os protagonistas do Uncharted, já sem o Drake. Solange, sim. Eu fui protagonista do ano. Não. Estás-me a confundir com a Ana Chloe outra vez? Não estou. Outra vez. Isto tem uma razão de ser. Tu substituíste a Ana Chloe. Eu substituí a Ana Chloe durante uma parte do jogo. Desculpa, porque ela não estava cá. Ok, tive um momento sénior. Precisavam de entregar e tínhamos um voice match para fazer. Antes de eu ser despedido, a Rita Roaz não estava a ser seca e agressiva como a Nadine precisava em determinados momentos, e não estava a dar de maneira nenhuma. Eu não lhe acrescentei uma asneira, mas acrescentei-lhe um pensamento de terminar as frases todas com um oh boy. E a partir desse momento ela transformou-se na Nadine. O que teria sido se eu lhe tivesse acrescentado outra palavra mais cabeluda. Muito bem. Espetacular. Ok, algumas personagens que vos venham à cabeça por terem sido mais difíceis de fazer. Solange. Então, uma que foi muito difícil de fazer porque eu por acaso acabei por fazer parte do processo de adaptação de texto e tive acesso ao que as tradutoras recebiam, basicamente ao original que as tradutoras recebiam. A série chamava-se Let's and Go. Eu fazia o Go, que era um dos protagonistas, que era um rapazinho, e a série era japonesa, e o que as tradutoras recebiam basicamente eram frases telegráficas em inglês, que seriam uma tradução /resumo do que os atores estavam a dizer ou os bonecos estavam a dizer. Ou seja, elas traduziam aquela frase, se calhar acrescentavam uma coisinha à outra e depois ficávamos com 30 ou 40 segundos de texto. Felizmente, eu como não sei porquê, por alguma magia do destino, como nessa série me pediram para fazer revisão do texto antes de ir para estúdio, eu pude depois entrar em contacto com as tradutoras. Eu lembro-me que era uma equipa de mulheres, por isso é que estou a dizer as tradutoras. Pude entrar em contacto direto com elas e dar feedback, a explicar quando nós vemos que a personagem está a falar durante 20 segundos e só temos uma frase. Eu peço muita desculpa, eu sei que é uma chatice para vocês, mas não podem esperar que se encha em estúdio, que os atores ainda tenham de estar a inventar do pé para a mão, até porque muitas vezes, especialmente se são atores que têm umas personagens mais pequenas, lá está, o contexto nem sempre está à flor da pele, a memória não está muito viva, já se gravou há um tempo, etc. E então vocês que acompanham a história têm muito mais facilidade de acrescentar ali um bocadinho de palha. Essa foi muito difícil de gravar porque eu tinha que rever estes textos antes de ir para estúdio e depois ir para estúdio gravar o Go, e lá está, por muito boa vontade, e depois de uma fase de adaptação o pessoal da tradução começou a colaborar e a perceber melhor o que era preciso. Apesar disso, havia muita coisa em falta, e por muito que eu tentasse rever os textos antes de chegar a estúdio, eram horas e horas e horas ao fim de semana de arrebentar a cabeça, e portanto foi muito difícil porque eles tinham muito texto, a minha personagem tinha muito texto, era um dos co-protagonistas, e
ao mesmo tempo eu vinha com o peso da adaptação de texto. Mas portanto, o original era em que língua? Era japonês. Pois, lá portanto, nós nem sabíamos o que é que eles estavam a dizer. Acontece muito nas séries japonesas. Acontece muito. A própria tradução nunca vem a 100%, talvez por causa desse facto. Eu lembro-me da Mermaid Melody, quando nós fizemos com a base do japonês, também foi a mesma coisa. Também faltava ali muito texto e nós tínhamos de acrescentar, porque muitas e tentar perceber. Porque muitas vezes também aquilo já vem numa redução de inglês. Sim, o texto que chega para traduzir é um texto em inglês. Exatamente, mas já é a tradução da tradução da tradução. Exatamente. E perdeu-se muita coisa na tradução. Exatamente. O filme. Sim, é complicado. Tu, Ana, tens... Desculpa, não sei se já tinhas terminado. Não, tinha aqui, lembrei-me. Muito difícil de gravar porque tinha muito texto de Joel Petz, mas sei que as minhas colegas tinham muito mais texto do que eu, porque faziam mais do que uma personagem. Eu, como era a protagonista, só tinha uma, mas falava que me desunhava, e foram horas e horas e horas e horas de estudo, e saía de lá rouca. O mesmo com os ursinhos carinhosos, sendo um deles. Há muitas iterações dos ursinhos carinhosos. A série em que eu entrei, houve uma altura em que eu era 16 dos ursinhos, eu contei. Custou muito. E depois, custou muito, mas diverti-me muito, a Doutora Fox, da Unikitty, porque era uma coisa muito cá em cima, uma coisa muito rasgada, e estava sempre aos gritos e era psicótica. Obrigada, Maria Camões. Diverti-me muito, mas sofria muito. E a Freya, do God of War, foi muito difícil. Para mim. Sim, para ti então. Não foi nada. Para ti então foi muito difícil, mas é bom, porque era preciso estar a puxar ali numa coisa um bocadinho mais realista. Pronto, foi o meu resumo. Sim. Aníssima, tu. Eu acho que não tive assim ao longo dos meus anos de gravação, nunca tive assim nenhuma dificuldade, mas lembro-me de a personagem que mais me desafiou, porque às vezes uma pessoa está mais cansada e tem episódios mais desafiantes, foi mesmo a Pinkie Pie de My Little Pony. Lembro-me um dia estar cansadíssima, ter de fazer não sei quantos episódios, e a maior parte dos episódios era comigo, 90% do episódio. E a Pinkie Pie não é meiga, no sentido eu adoro a personagem, é muito gira, tecnicamente não é assim tão complicada de fazer, portanto é uma colocação muito aguda, pronto, mas estar a falar sempre com esta técnica durante 4 ou 5 horas seguidas é brutalmente cansativo. E lembro-me que houve ali uma outra tarde, os episódios tinham muito de Pinkie Pie, e ela estava sempre aos berros, a rasgar e a partir, até eu já estava, mas Pinkie, para com isso, relaxa, vai tomar um chá de camila, que é isto? E ela estava constantemente festa, não sei o quê. Eu já estava doida, e então foram ali 2 tardes de gravações em que eu saí também rouca. Sim. E tal, e aquilo foi quando complicado. Começamos a gritar com os personagens, eu tipo, para com isso, já chega. Poxa, é mesmo. Eu por acaso estava à espera que tu reclamasses, aproveitasses aqui a minha presença e reclamasses um bocadinho. Foi muito giro, mas percebo que era muito cansativo. Houve várias sessões de canções da Peggy e o Gato que tu me fulminaste com os olhos. Eu adorei a sim, mas foram grandes maratonas. Não. Olhem, eu sei que a pergunta não foi só dirigida a mim, mas eu quero corrigir aqui uma grande injustiça também da minha carreira, já agora aproveito. Uma das primeiras séries que eu fiz na Nacional Filmes chamava-se A Guida e o Monstrinho. Eu fazia o porco. As cenas eram o porco com a guida, o porco com o monstrinho, o porco com a guida e o monstrinho, ou o porco minutos e minutos e minutos sem fim sozinho. E eu não estava no título. Foi muito difícil porque aquilo nunca mais acabava. Eu tinha muito pouca experiência, repetia que nem um animal desgraçado ali condenado. Como um porco. Graças ao porco que tu tornaste se calhar a voz de referência em Portugal. Mas olhem, isto é tão verdade que o porco cozinhava muito e comia tudo de abóbora, principalmente quecos de abóbora. Eu acho que ainda hoje salivo com quecos de abóbora, que eram muitas vezes horas de almoço e nós estávamos ali e ele cozinhava por quecos de abóbora. Só corrigir esta injustiça na minha carreira. Muito obrigado. Um porco Mozart na Peggy e o Gato. Sim, mas já foi muito, muito depois. Tens um historial com porcos. Com porcos, sim. Percebo. Uma porcaria, a minha carreira é uma porcaria. Uma pocilga. Uma pocilga. Ok, então estamos prontos por hoje.
Não sei, olhem. Há mais perguntas? Não. Acho que podemos guardar para fazer mais um episódio. Ainda temos umas quantas perguntas. Boa. Estão guardadas, não se preocupem. Mas e se calhar vou entrevistar mais pessoas para este cargo, não sei. Não sei, talvez. Não, sei, não tomes a tua posição aqui por garantida, Sérgio. Não. Nem vocês a mim, tendo em conta que o salário é. Vamos guardar para fazer mais um episódio. As outras perguntas. Boa ideia. Porque tem suminho. E vamos avaliar se o Sérgio continua connosco ou não. Esperem pelo próximo episódio para ver se o Sérgio passou no casting. Olha, posso ser eu, mesmo que seja ainda temporário ou não garantido, anunciar um patrocínio que nós tivemos hoje. Sim, é verdade, nós hoje tivemos o patrocínio eventual, para quem ouvir melhor, do aeroporto de Lisboa, que não está assim tão longe. E então o patrocínio, queremos mesmo agradecer ao aeroporto de Lisboa. Eles de vez em quando tentam patrocinar os nossos episódios. É verdade. O que é outra dor de cabeça para o Francisco. Cristina, obrigada. Vai lá apanhar aviões, Francisco. Sim, vais ter que apanhar aviões. Mas sim, olha, meus amores, ficamos por aqui hoje. Sim, muito obrigado. Muito obrigada por estarem aí. Já sabem onde nos encontrar e vemo-nos numa próxima. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Adeus.